E aí, meus nobres amigos do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje é dia de falar de quadrinhos nacionais. Separei duas publicações da Script Editora, que vai fazer uma espécie de resgate histórico de publicações que foram lançadas anos e anos atrás e que agora estão sendo republicadas num formato mais caprichado. Eu vou abrir com a edição de Tony Carson, Chacal, Caçada Humana, material que tem um ótimo acabamento gráfico, a edição está bem bonita, a arte de capa, colorização chama bastante a atenção, conta com capa dura, tem aqui a guarda da publicação, uma bela arte, tem também um bookplate autografado pelo Jordi, né, que é o artista da publicação. Conta com papel offset de 120 gramas, ou seja, uma alta gramatura. São mais de 100 páginas, 136 na verdade, ao preço de R$ 109,00. Dá para você achar com desconto. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Começando pelo aspecto editorial, nós temos aqui o expediente. Então, roteiros de Antônio Macedo Ribeiro Filho, que vai escrever todas as histórias. A capa é do Jordi e a arte também é dele. Aqui nós temos o sumário, o retorno do novo Chacal, o mais violento dos pistoleiros e Caçada Humana, que são 3 historietas, né? Histórias mais curtas. E aí nós chegamos no especial O Matador Implacável, que aí sim é uma história com mais páginas. Essas 3 primeiras, uma é uma continuação direta da outra. Na sequência nós temos o retorno do Chacal, que é uma introdução feita pelo Douglas Freitas. Ele comenta aqui do Jorge Martínez Pujadas, né, que é o Jordi, o artista da publicação, um espanhol radicado no Brasil. Basicamente, a escola de quadrinhos que ele teve foi justamente aqui no Brasil, com os mais diversos artistas. Aí nós temos esse ótimo texto aqui que contextualiza a história. O mais violento dos pistoleiros, Tony Carson nasceu para matar sem piedade e sem escrúpulos os pistoleiros. É do Francisco Ucha, que faz um apanhado muito interessante, explicando o surgimento da série Chacal. Basicamente, existia uma publicação chamada Judas, lá na Itália, que durou 16 edições, quadrinho Bonelli. A edição de Judas, aqui no Brasil, se chamava Chacal e era lançada pela editora Avec. Quando alcançou a publicação italiana, que foi encerrada na número 16, não foi um material que fez sucesso lá, os editores, observando a vendagem da publicação aqui no Brasil, um título de sucesso, resolveram dar continuidade. Mas para isso, por não poderem utilizar mais aquele personagem italiano, resolveram reestruturar um pouquinho as histórias aí do personagem e ele passou a se chamar Tony Carson, o Chacal. Assim, as histórias passaram a ser escritas por artistas brasileiros. No caso aqui, o Antônio Macedo Ribeiro Filho, e o Jordi foi chamado para fazer a arte desta publicação. E ao final da edição, nós temos aqui uma entrevista muito legal e divertida com o Jordi, falando basicamente desde lá do seu início, quando criança, quando começou a desenhar, as expectativas que ele tinha para trabalhar com arte, o apoio que ele recebeu da mãe. Já o pai não era muito fã, né, dessa ideia dele se tornar um artista, os perrengues pelo qual ele passou, acabou fugindo lá da Espanha, veio para o Brasil, aí procurou emprego nas mais diversas editoras, trabalhou como freelancer. Realmente muito legal a entrevista aqui, ajuda a explicar bastante, né, sobre o artista, o Jordi. Achei realmente muito legal constar essa entrevista na edição. E ao final aqui nós temos uma biografia do Jordi. Ou seja, no aspecto editorial, a edição de Chacal está caprichadíssima. Em relação às histórias que estão compiladas dentro dessa publicação, as primeiras, inclusive, né? Temos a edição número 17 e a edição número 18, que é aquele especial mais longo. Nós vamos ter um caçador de recompensas dos mais cruéis que você possa imaginar. E eu não estou exagerando. Vocês já leram Torpedo 1936, que saiu em 3 volumes pela editora Figura, e também saiu pela editora J. Braga Comunicação, aquele especial Torpedo 1972?
Eu falo, né, quando eu fiz a resenha de ambos os materiais, que o Torpedo foi o maior canalha que eu já vi nos quadrinhos, até ler Tony Carson Chacal. Ele consegue ser tão ou até mais escroto ainda, mais filho da puta, mais covarde do que o próprio Torpedo. Então nós vamos ter aqui uma história que vai realmente pesar a mão nas atitudes e no caráter do protagonista. Isso, inclusive, eu diria que é o diferencial da publicação, porque basicamente nós temos aquela história comum de faroeste, troca de tiros, vingança, um mata aqui, outro mata ali, e assim por diante. Então, esse aspecto mais mau caráter do protagonista acaba, né, sendo um destaque dentro da história. Aqui é apresentado já no início o Tony Carson todo bebaço, esbanjando dinheiro, mostrando para quem quisesse ver, isso no faroeste, né, onde a gente sabe que as leis, né, deixavam a desejar em relação a quem cometia crimes. Ainda que existiam os enforcamentos e tudo mais, era muito mais fácil, né, você ser um criminoso lá no Velho Oeste do que pelo menos nos dias atuais, guardadas as devidas proporções, obviamente. Então, ele é um cara que não tá nem aí para ninguém, sangue frio, já chega bêbado, causando confusão, e aí, obviamente, o pessoal já começa a ficar de olho, que ele está ali com bastante dinheiro e resolvem assaltá-lo. E aí ele parte em busca, né, desses ladrões, desses bandidos, né, como um caçador de recompensa, inclusive buscando outras pessoas que estejam com a cabeça a prêmio, né, os procurados e assim por diante. Então nós vamos ter aquela história básica, feijão com arroz de faroeste. O que realmente acaba ganhando um olhar mais atento do leitor são as atitudes do Tony Carson, né, que lhe mostra uma crueldade sem limites, uma covardia. É um cara que não pensa duas vezes na hora de abusar de uma mulher, de trair um companheiro, de matar uma pessoa rendida a sangue frio. Então isso realmente me surpreendeu bastante, até porque foi uma história lançada lá em 1981. A arte do Jordi, né, que eu não diria que seria no início de carreira dele, mas ele ainda não tinha alcançado toda a experiência que ele acabou acumulando ao longo dos anos, ou melhor, das décadas. Então ele faz um trabalho muito bom, né, competente para o contexto aqui das histórias de faroeste, tem uma ótima narrativa. Em alguns momentos eu acho que falta um pouquinho mais de definição na sua arte final, mas ele tem aqui uma boa construção de páginas, faz muito bem os cenários, uma história realmente gostosa de ler, mas com esse diferencial, né, de um protagonista que é um caçador de recompensas, um mercenário realmente escroto, boçal, dá uma certa raiva e um certo nojo dele conforme você vai lendo a publicação. Eu nem diria que você torce pelo protagonista, às vezes você fala até, putz, ele podia se dar mal, né? Mas enfim, galera, é uma edição realmente muito interessante, me parece ser um trabalho diferenciado do que realmente vinha sendo lançado em termos de faroeste, né, de histórias desse gênero. Então eu dou a nota 8,5 para Tony Carson Chacal, Caçada Humana. Fica a dica para vocês. O próximo quadrinho nacional é o Boi das Aspas de Ouro, mais um trabalho de Flávio Colim, um dos maiores mestres dos quadrinhos nacionais. Está sendo publicado pela Script Editora e está tendo republicações, né, de outras obras do Flávio Colim pelas mais diversas editoras aqui do Brasil. Nós temos aqui um álbum também muito bonito, tá com um acabamento gráfico de excelência. A Script Editora melhorou muito nesse aspecto, né? Conta aqui, ó, com verniz aplicado, tem essa belíssima arte de capa, capa dura. Esta aqui é a guarda da publicação. Conta com papel offset de boa gramatura, são 60 páginas em preto e branco, ao preço de R$ 109,00, dá para você achar com desconto, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Falando também sobre o aspecto editorial da publicação, nós temos aqui paratextos que são ótimos. Um prefácio do Lucas Souza,
né, comentando um pouquinho sobre a ideia dessa publicação. E ao final, nós temos vários textos muito legais, inclusive uma entrevista com o Flávio Colim, feita pelo Universo HQ em 31 de março de 2001 pelo Samir Naliato. Flávio Colim, uma lenda viva dos quadrinhos e brasileiro com orgulho. Aqui ajuda também a contextualizar, né, toda a importância do Flávio Colim dentro dos quadrinhos nacionais, por onde ele passou, ao que ele se dedicou. Realmente muito legal. Aí nós temos aqui o Folclore Encantado na visão de Flávio Colim. Aqui nós temos o script, né, da publicação. Olha só. São extras realmente bem interessantes. Mais coisas produzidas pelo Flávio Colim. Então é um material realmente bem completo, né, que traz muitas informações sobre esse grande artista nacional. Vou mostrar aqui, ó. A outra edição publicada pela Script foi As Aventuras Macabras de Edgar Allan Poe. Olha que arte maravilhosa. Eu adoro esse estilo meio cordel do Flávio Colim, né? Acho um trabalho realmente muito característico, diferenciado. Então esses aqui são os extras desta publicação. Aí nós vamos chegar na história, que é baseada numa lenda gaúcha, onde existiria um boi, né, com os seus chifres, as aspas de ouro, e ele traria felicidade para quem o possuísse. Assim, um estanceiro, né, em busca desse boi que traria toda a felicidade do mundo, assim como outras pessoas que também se engajaram, né, nessa busca. Opa, a bateria da câmera acabou e eu tive que gravar no outro dia. Então, continuando. Esse estanceiro teve uma brilhante ideia de, na verdade, não sair exatamente à caça do boi das aspas de ouro. Como ele é um grande proprietário de terras e esse boi circulava ali pela região, ele resolveu simplesmente criar um grande cercado em volta desse boi. E como esse boi estava dentro das suas terras, passou a lhe pertencer. Mas esse estanceiro não tinha como vigiar todas as suas propriedades ou ficar 24 horas olhando esse boi que traria a felicidade. Assim, ele criou uma espécie de seleção, de concurso, onde o candidato precisaria superar 3 tarefas que não eram nada fáceis para poder auxiliar esse estanceiro. Ele teria que ser uma pessoa realmente de muita confiança. E quem conseguiu vencer todos esses obstáculos impostos pelo estanceiro foi um jovem índiozinho. Esse estanceiro, a princípio, ele não tinha família, não tinha herdeiros, porém ele descobriu que ele tinha alguns parentes de longe, que ele desconhecia e que agora chegaram na sua fazenda. E aí essas pessoas vão começar a falar bastante na cabeça desse fazendeiro, obviamente visando a sua herança. É uma história lindamente desenhada pelo Flávio Colim, né? Eu adoro o estilo, o traço, como ele faz a paginação. Sem dúvida, é um dos melhores quadrinistas nacionais de todos os tempos. Eu admiro demais esse trabalho artístico dele. E é uma história que vai trazer uma espécie de lição de moral, né, que tem ali um final que faz o leitor refletir em relação a esse conto gauchesco. Uma publicação realmente bem interessante, que eu dou a nota 8,5 para esta publicação da Script Editora. Então, galera, basicamente é isso daí. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!